a todos os alunos do nono ano, aqui é o professor Narapuã. Hoje nós vamos falar do continente asiático, né? A Ásia, o novo polo da economia. Vamos ver assim a economia que existe na Ásia, né? Os recursos naturais, as reservas, tudo que eles têm, né? Porque a Ásia é rica em carvão mineral, é rica em ouro, é rica em petróleo, né? Em estanho, manganês, ferro. Então existe muitas riquezas na região, né? E muitos rios famosos daquela região, tá? Então aí nós temos o relevo, hidrografia, recursos minerais e energético, né? Porque na Ásia encontra-se montanhas mais altas, as montanhas mais altas do mundo, que é o Monte do Everest, né? Ele está ali com 8.848 quilômetros de altitude. Há uma área de planície, de plantações de arroz. Existe também o chamado Planalto do Tibete, né? Localizado entre o Paquistão e a Índia, Nepal, Butão e China. E também a cordilheira chamada Cordilheira do Himalaia, isso foi resultado do encontro de placas tectônicas da Eurásia, né? E da Índia, a localidade existe, onde existe abalo sísmico na Índia, né? E o chamado deserto de Gobi também na China, que tem uma altitude de 1.000 metros. Então, nessa planície, né, arábica, com altitude mais baixas, onde tem a maior depressão da Terra, está na Ásia, o chamado Mar Morto. O Mar Morto ele está abaixo do nível do mar, entre Israel e a Jordânia. Ele é chamado de Mar Morto. As suas águas são bastante salgadas, que as pessoas elas não conseguem submergir aquelas águas, porque elas ficam, o peso do sal é muito forte, que as pessoas ficam flutuando, né? Existem fotos que tem pessoas até lendo livros, revistas, deitado no mar do Mar Morto, né? Nas praias do Mar Morto. Então é uma reserva, porque ele não tem, as suas águas ele não tem como escoar, né? Então aí está uma foto do Monte do Everest, né? E aí nós temos a chamada hidrografia. Na hidrografia, a Ásia existe grandes rios, como nós falamos, certo? O Rio Azul, que é o Yangtze, o Tizé, né? É o terceiro maior do mundo. Ele tem 6.300 quilômetros. Ele é usado para o transporte e também hidrelétrica, não é? Ficam as três gargantas. E existe também o chamado Rio Amarelo. O Rio Amarelo é o segundo maior rio da China, certo? Então os arqueólogos dizem que acham que a civilização chinesa ela surgiu às margens desses rios. Quer dizer, a época do homem pré-histórico, a época do nomandismo, onde eles não tinham uma vida fixa, então os clãs se estabeleceram às margens do rio procurando um melhor local para viver, né? Então sempre procuravam as margens dos rios para tirar água para o sustento e também depois que veio o sedentarismo com a descoberta da agricultura ainda na idade primitiva. Então, um outro rio que nós temos também, que é muito conhecido, é o rio Ganges, que fica na Índia, né? Então, o rio Ganges, ele é um rio que nasce na Índia e vai até Bangladesh, né? E também nós temos o chamado Rio Indo,
que nasce no Paquistão e é o maior rio do país em extensão. Ele tem 3.200 quilômetros de extensão. E também na Ásia, nós temos uns rios famosos, até dentro da própria história. Quando aí você estuda a civilização, o povo, ou civilização da Mesopotâmia, na Mesopotâmia, então, nós temos o Tigre e o Eufrates, né? O Tigre e o Eufrates. Então, esses dois rios, eles são rios bastante famosos, não é? O Tigre, ele são rios que o nome Mesopotâmia diz que ele está entre rios, né? O Tigre ele tem 1.900 quilômetros de extensão, o Eufrates tem 2.700 quilômetros de extensão. Então, quando eles se juntam, ele forma o chamado El-Tearab, né? O chamado, onde dá origem é chamado Golfo Pérsico, onde no início dos anos 90 houve a chamada Guerra do Golfo, onde há grandes reservas de petróleo ali naquela região. Então, esses rios são rios de grande importância para o povo asiático, né? Onde eles também usam os rios para navegação e também na agricultura, certo? Então existe a questão a questão dos povos que no passado foram originários também daí, como é o caso dos caldeus, os babilônios, os assírios, que se originaram dessa região aí da Mesopotâmia, que fica entre esses dois rios, que a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios, certo? Então aqui nós temos ainda os chamados recursos minerais. Como nós falamos no início do assunto, no continente asiático existem várias reservas, principalmente na China, existe a questão do carvão na China, que garante a energia, que é o carvão mineral, e o gás, né? Também tirado da Rússia, também existe gás. Uma parte da Rússia ela é da Europa e uma parte da Rússia pertence à Ásia. Então, na parte asiática também existe o carvão e gás. Na parte da europeia também, né? Uma nação muito rica também, é a Rússia, né? Então, na Arábia Saudita, Iraque, Irã, né? Então, eles são exportadores, ou seja, vendedores de petróleo, né? Uma região muito rica de petróleo, como nós acabamos de falar a respeito do Golfo Pérsico. Então, existe minérios de ferro na Índia, em Mianmar, o manganês, na China e na Índia, a bauxita, estanho e cobre. Como você vê, existem muitas reservas, né? Muita riqueza nesse território, né? Nós vimos assim uns continentes riquíssimos, né? Como é o caso da Ásia, e também a gente vê assim do outro lado a África, que são países ricos, né? Embora que o desenvolvimento em alguns territórios da África é muito diferente dos países asiáticos, né? Onde na China, a maioria, na Ásia, na África, aliás, muitos vivem ainda sob a condição de sendo colônia, né? De outras nações, e na Ásia quase não existe essa questão de colônia, né? Já são nações, a maioria, independentes, certo? Então, a pluviosidade, as chuvas são frequentes na parte tropical, a vegetação do meio ambiente é conservada, então existe uma questão de preservação do meio ambiente nos países asiáticos, né? E também a questão onde eles também utilizam
A questão das margens dos rios, por isso que eles preservam, porque utiliza para a agricultura, principalmente a lavoura de arroz, a lavoura de trigo e outros produtos que eles cultivam na região, ok? Tudo de bom, que Deus abençoe a cada um.